Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nosso quinto episódio do PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E hoje nós temos mais um assunto para conversarmos. Batemos um papo bem legal aqui com os missionários Enzo e Célia. Então, desde já, nós agradecemos a parceria com cada um que tem assistido, curtido, compartilhado o que tem sido produzido aqui no PAPcast. Tá bom? Então, prazer tê-los aqui, Enzo e Célia, e para nós motivo de muita alegria recebê-los para essa conversa. Para nós também é um motivo de satisfação poder estar falando com o povo, poder estar conversando, falando um pouco de nós, do ministério que o Senhor nos entregou, e poder também estar incentivando outras pessoas a isso, né? Muito bem, é isso mesmo. Então, se apresente um pouco, quem é o Enzo, quem é a Célia, de onde vieram, para onde estão indo, onde estão, para onde estão De onde indo. vem, para onde raio, bom cearense. De Isso onde vem, mesmo. de onde vem, para onde raio. Então, gente, nós somos daqui da Igreja da Quinta, somos membros aqui da Igreja dos Irmãos da Quinta Rua. Ah, para quem não me conhece, sou Enzo, somos missionários já há algum tempo. Vamos aí nessa caminhada cristã, nesse desafio cristão muito dado por Deus para nós, né? E a gente tem procurado honrar isso. Bem, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Poder conversarmos um pouco. E eu sou a Célia, a esposa do Enzo, né? E agradeço muito ao Senhor, né, por essa oportunidade e que as pessoas realmente possam entender aquilo que te quer conversar hoje à noite, né? Muito bem. Quanto tempo de casados? 10 anos. 10 anos. Olha, legal. Passou rápido. Completamos dia 31 agora. É, eu soube, dia Eu, eu 31. lembro, eu lembro que no nosso casamento o pessoal do Exagerando estava chegando, né? Chegou na festa, lotou de palhaço, negócio, Participaram, participaram, foi bem legal. chegando, pegaram. Olha, legal. O Joia foi aqui, foi muito legal. Tudo bem. Há quanto tempo já trabalhando no campo missionário? É claro que diferente o tempo, né? Então a Célia trabalha bem mais tempo do que o Enzo. Então, quanto tempo a Célia já está trabalhando no campo e depois juntos, como casados, quanto... Sim, total 28 anos, né? Comecei em 95, mesmo assim que formei do Palavra da Vida, já do projetão, já voltei só para pegar as coisas e fiquei, né? Então, 28 anos eu tenho já no povo indígena, graças a Deus. Sim. E aí, como casados, quanto tempo já? Casado 10 anos. 10 anos mesmo, tá certo. Casaram já foram direto, né? Mas a Célia foi Palavra da Vida, formou e de lá foi fazer o projetão nos Guajajaras, já Sim. voltou para lá, né? Enquanto que a gente trabalhou na missão, na Team Missions, durante 5 anos, não só nos bootcamps, né? Sim. Mas fazendo divulgação, então era uma coisa bem mais direta, e a gente passou um tempo. Tanto é que era para eu até ir para os Estados Unidos fazer o teológico É lá. mesmo, rapaz, olha só. Foi Missionário para a América, aquele eles chamavam. nigeriano lá queria levar. E aí foi o tempo que eu entrei também no Graça, e a igreja me ofereceu a Palavra da Vida ou o nosso seminário, eu preferi o nosso seminário, né? Então foi o tempo que eu estudei, formei no Graça e fui tomar conta de uma congregação que tinha no Jarelândia, onde o Charles morou, Sim, com a rádio. sei, conheci lá. Então, eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho ali, e depois eu tive que sair, aconteceu algumas coisas na igreja lá, não comigo, né? Mas aí tive que sair lá, eu já estava bem no trabalho. Sim. Legal, é a trajetória diferente, né? E juntos já estamos aí 10 anos, né? Sim. Sim, mas eu acho interessante é que então, 10 anos no Ministério do Povo Indígena, mas eu com meus 28 anos no povo indígena, ele paralelo, né? Ele outro ministério, né? Trabalhando com discipulado,
indo realmente atrás das pessoas e Sim, sim. marcando o estudo. Então, ele, Em assim, de um lado, 97 a gente foi fazer uma visita lá nos Guajajara, né? Guajajara, no Maranhão? Sim, isso. lá Sim, nós visitar ela dentro da aldeia. E foi eu e um outro que dizia também, dizia que tinha sim. chamado missionário. Quando chegou na aldeia lá, que ele viu a realidade, quero mais isso aqui não, esse negócio não é para mim não. E Teve aí, convicção que não tinha o chamado. e aí a gente voltou, ela já queria que eu ficasse lá, né? Já tinha formado, eu acho que já tinha formado no Graça. E aí me convidaram para ficar, mas eu pretendia o outro caminho, né? Uhum. Queria ir trabalhar com os muçulmanos, mas aí fui para os índios mesmo, Deus me chamou, foi para os índios aqui. Ah, legal isso. Então, como foi para vocês entenderem o chamado missionário, o processo de cada um? Né? Como foi para todo esse processo para chegar à compreensão de que Deus realmente estava chamando para o campo missionário? Deixa a Célia responder primeiro, depois eu falo. Tá certo. Ah, quando eu realmente senti, penso assim que é uma coisa bem única, Uhum. né? Vai chorar. Que a gente, Eu também. que eu Fica à senti, vontade, né? fica à vontade. Realmente Deus falando comigo. É, eu sabia que, que não era fantasia, né? Que não era uma coisa, que não era brincadeira, né? Que realmente era uma coisa que ele queria, né? Que eu servisse a ele, né? Então, logo, quando eu senti Deus realmente falando comigo, eu vi alguém falando sobre missões, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre missão indígena. Mas naquele momento, né, na minha adolescência ainda, né, meus 15 anos, quando, assim, o Senhor fala no meu coração indígena, só que eu não sabia qual era a tribo, né, mas foi uma coisa é, bem forte e, assim, e é, isso foi muito, assim, tão importante para mim que eu pensava, Senhor, mas por que eu, né, não me sentia merecedora de um chamado desse. Sempre eu digo que o primeiro chamado que o Senhor fez foi quando Ele estendeu a mão para mim e me tirou das trevas para sua maravilhosa luz, né. Sim. Então esse foi o primeiro chamado que o Senhor fez na minha vida, né, foi quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, eu fui convertida ao Senhor, né. E o segundo é o ministério, Sim. né, que eu entendi que quando eu me converti, eh, sabia que eu tinha que passar essa maravilha que é servir a Deus, né, para os outros. Eu entendi isso, que não era para ficar só para mim ou só na igreja, né. Então eu senti que eu tinha que sair e falar. E primeiramente eu comecei a orar pela minha família, eu fui a primeira da família, a minha família biológica, né, fui a primeira a conhecer o Senhor Jesus Cristo, né. E ali eu orei pela minha família, e depois eu comecei, quando eu ouvi falar sobre palavra da vida, aí eu chamei o meu pai e falei que eu gostaria de palavra da vida, ele dizia: "Poxa, mas é caro, tal", né, disse, mas eu não perdi a fé, né. Eu sabia que era porque na época não tinha ainda o PV Norte, né, eu tinha ouvido falar só do Palavra da Vida em São Paulo, aí realmente na época, né, humanamente, né, não tinha condições, mas, eh, eu não aquilo não me desanimou, né, então comecei a orar, eu tinha plano de fazer faculdade, estudar e poder ajudar a minha família, né, na época. Mas, com o passar dos anos, terminando os estudos, aquele desejo não passou. Então, foi um chamado que é para a eternidade mesmo, né. Sim, nesse período fazia parte da igreja da Marambaia. Aqui, Ela estava aqui aqui da primeiro. Quinta Rua, Sim, é daqui nesse da período nossa igreja, sim. do começo do chamado, né? Sim, já Sim, foi aqui nessa igreja que eu ouvi sim. Olha, sobre, legal. né, e aqui eu via
passaram de missionários estrangeiros aqui, né, e via, né, eles ensinando a palavra de Deus e tudo. E assim o Senhor foi realmente falou no meu coração um testemunho de uma moça lá, pelo qual a gente orava por ela, a nossa família. Meu pai reunia, a gente orava por ela, né. Ela veio aquilo foi naquele momento, né, assim, e foi quando eu conversei com eles, eles gostaram, mas quando foi mesmo para eu sair, Para valer mesmo. para valer mesmo, né, eu acho é interessante que eles iam abraçar logo, rápido, né, porque eles oravam, a gente reunia, orava, né, então, isso acho que vai ser fácil para mim, mas não foi assim, porque eles pensaram que se a Bia sair de casa, ela não volta mais para nós, né. Mas eles, graças a Então, Deus, então, eles entenderam então a que oração deles era assim, né? Senhor, envia outro, né? Não, envia outra, não né. dos nossos. Mas hoje são nossos intercessores, né, são a fa Que então quando bom. eu recebi o apoio da família, eu disse: "Senhor, obrigada", porque eu criei com a bênção da família, né. É, Deus para muitos torna uma dificuldade, né? A isso. família entender É, o chamado. mas foi isso. E o homem Enzo? Meu não foi muito diferente, não. Eu entendi que essa questão do evangelismo na minha vida sempre foi muito forte, né? E, e diferente, não é muito diferente dela, porque toda vez que eu via algum missionário lá na igreja, isso foi lá na Marambaia, aquilo sempre batia muito forte em mim, né? Aquele desejo, missões, o que é missões, falar de Deus para sair daqui para algum lugar e não imaginava que um dia poderia, né? Mas a questão do evangelismo, de falar de Deus, falar daquilo que Deus fez na minha vida e de compartilhar essa mensagem. Eu sempre tive, eu não posso ficar só para mim esse negócio, né? É bom demais só. Sim. Chora. Isso sempre foi muito, muito forte. Falar de missões para mim, meu irmão, é forte, uma coisa tá na alma, né? A gente e quando eu comecei a sair para logo muito cedo eu fui para Admissions, né? O Eduardo lá. E já comecei a passar filme com o Eduardo, essas coisas, nos interiores, fazer evangelismo. E o Eduardo me levou para lá, para Admission, para a gente trabalhar. Eu nunca fui membro, né? Já fui como líder para lá. E foi isso aí foi falando cada vez mais no Hum. nosso coração, dando uma diretriz, era isso mesmo. E quando eu fui para o Graça, interessante que a ideia do pastor na época, do Zeca, era realmente que eu assumisse lá a congregação, né? Mas eu nunca quis esse trabalho assim mais direcionado para o pastoral, né? Que sempre meu coração sempre foi direcionado mais direcionado para missões. Então, quando eu formei no Graça, eu sempre olhava para a janela 1040, sempre desejava trabalhar com o povo muçulmano, né? Ah, eu ia para um seminário, eu ia fazer mais 2 anos específico para isso, lá no seminário lá em Montes Claros, lá em Minas Gerais. E eu fui numa reunião dos pastores, me chamaram lá para me falar sobre isso. Eu fui nessa reunião, falei, Estava encaminhando mesmo tava esse aí projeto. e alguns pastores me chamaram nas igrejas lá e a gente conversou. Eu sei que estava tudo certo e na hora o seu Eduardo disse: "Eu não te dou um tostão". Ele era da liderança, o pastor Benjamin, o Zeca, ele disse: "Olha, você não vai". Eu sei que em 95 eu ainda fui fazer o curso da Cruzada, e um dos grandes incentivadores para isso foi esse rapaz aí, né? Me ajudou, me auxiliou demais. Onde era o curso da Cruzada? Da Cruzada foi em São Paulo. São Paulo. Passei 2 meses em São Paulo fazendo a Cruzada e me convidaram para assumir a Cruzada aqui. Só que o Zeca
na época o pastor, né? A igreja investiu todo esse dinheiro, esse recurso, e eu estava fazendo seminário já, e Uhum. foi num tempo que eu saí, passei junho, metade de junho, julho e metade de pouco de agosto. E aí dava tempo para voltar para continuar as aulas, né? Sim. A gente queria usar a igreja fazendo investimento para usar na obra Na local, da obra igreja local, local, né? era. E a gente fez isso, né? Sim, E outros, depois do Graça, ainda fiz um ano de Palavra da Vida também. O Daniel Mendonça, na época, era reitor, né? sim, Ele disse: Olha, Enzo, tu queres ser missionário, Deus está trabalhando para isso. Então é bom você já fez o teológico, é bom você fazer um ano de missiológico, né? E eu fui lá para o Palavra da Vida e nós fizemos um ano ainda lá. Nós estudamos um ano ainda. Então, graças tem a Palavra da Vida nesse meio, mas tem mais outros cursos fora, né? sim. Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, nos permitiu fazer. Tá certo. Eu perguntei sobre, a gente estava conversando agora sobre a questão de como foi para entender o chamado, né? E agora conversar sobre as dificuldades para ir ao campo. Mas deixa só, antes de responder isso, Sim, a Sofia Miller, ela fala uma frase muito interessante, né? Acho que é sim. conhecedora de todo mundo que ela diz. Alguém perguntou para ela isso, e ela disse assim: Olha, eu li uma ordem e obedeci, Uhum, né? já vi. Eu li uma ordem e obedeci, é isso mesmo. hum. A gente entende uma ordem e a gente obedece. A gente entende também que missionários não é só aqueles que estão lá Uhum, nos campos, não só, não só. Esse trabalho aqui que estão fazendo é um trabalho missionário. É um trabalho de alcance, é um trabalho de fortificar e solidificar a igreja. Isso aqui é muito bom. cada um na sua área, né? Que Cada Deus chama, é isso da mesmo. sua forma. Por exemplo, a Novas Tribos, a Missão Novas Tribos, ela tem um departamento de divulgação, tem um departamento dessas coisas também, né? Então, estamos lá como missionários dentro da Sim, missão, trabalhando com isso, né? Deus sim, chamou, Deus capacita, e tem outros que estão realmente no campo lá, mas todo mundo faz parte desse trabalho, desse sim. corpo, né? Verdade. Dessa forma de trabalho que Deus tem. E esse processo de serem enviados, né? Ah, por exemplo, trabalhar com indígenas tem que passar, é recomendado estar em uma missão, né? Que Sim. já trabalha, né? Para ficar mais simples, né? O processo de preparação e de envio, né? Então, como é essa parceria como foi essa parceria com a missão? Como foi essa parceria com a igreja, para a igreja entender isso? Como foi esse processo aí? Ah, Pode ver. nós trabalhamos com a MEIB, né? Missão Evangélica Índias do Brasil, que é aqui de Só, Ananindeua. só rapidinho, Trabalhávamos, né? só rapidinho. Trabalhar Então, a Célia começou com a Maybe com a logo. MEIB. Isso. Sim. Então, quando vocês casaram, elas continuaram com a Maybe também, né? Continuamos com a Sim. MEIB. Até E, 2015. nesse trabalho lá, nós trabalhávamos no seminário, né? Só para indígena. E nesse período de que nós passamos lá, que eu estava com ela, entendi que precisávamos sair para fazer um curso, né? Um Uhum. preparatório melhor nessa área linguística, nessa área cultural, porque nós trabalhamos lá, demos aulas até para 3 etnias, né? Uhum. E para entender, e a gente entendeu que cada etnia é uma cabeça diferente, é uma coisa Sim. diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente, é tudo diferente, né? O nome índio, por trás desse nome índio, tem muita coisa, né? Indígena e tudo, tem muita coisa, tem muita cultura, tem língua, tem muita coisa para ser estudada mesmo. Não é fácil, não, como as pessoas pensam, né? Então, nesse período dando aula no seminário indígena, ah, perceberam essa necessidade, Percebemos. né? Então, Sabemos. até então, nunca tinham feito num curso assim, mais aprofundado nesse sentido, de linguística. Não, até então não. Até a gente percebeu que precisava se aprofundar na área cultural e linguística, né? Não teria condições para que a gente aprendesse as 3 línguas. Tem condições. Para se Sim. aprender uma já é difícil, imagine 3. Mas pelo menos a parte mais cultural também, né? Uhum. Sim. Porque a gente precisa entender a cultura para pregar o evangelho a esse tipo de povo, né? Para não causar sincretismo religioso, não misturar o cristianismo com aquilo que ele já tem de religião lá Sim, dentro. sim.
Então a gente precisava entender isso. E foi na época que nós voltamos para Belém, conversamos com a missão e a missão não queria nos liberar, foi então que resolvemos sair da MEIV. E em 2015 nós fomos para uma conferência, né? Em Macapá. Macapá, foi. Nós Que fomos lá e conhecemos um missionário da Novas Tribos. Uhum. O que a gente conhecia de curso linguístico no Brasil era só na Além, na Missão Além. em E é Brasília. caro também, é muito caro. Então, para nós, a gente estava levantando sustento para isso, trabalhando, divulgando. E quando nós conhecemos o Chiquinho, que trabalha com a AMP, ele falou para a gente: vocês conhecem o CTMS? Nunca ouvi falar de CTMS. Ele deu todas as coordenadas para a gente conversar, né? Conversamos, entramos em contato, só que o curso do CTMS é 1 ano e meio. E o curso além era bem mais rápido, né? Uhum. Mas Deus nos levou para o lugar certinho. Certinho, certinho. Muito bom. Foi um tempo maravilhoso para nós lá. E, e foi um tempo diferenciado para nós, né? Um negócio, deixa eu desligar aqui, negócio diferente para nós, muito bom. E nós estudamos esse 1 ano e meio, linguística, muita coisa, muita coisa. Deus nos deu uma capacidade ali, os professores excelentes, muito, muito bons. Foi muito já, foi assim que aconteceu na saída e para a gente entrar, até porque missionário, para entrar na Novas Tribos, tem que passar por esses cursos, principalmente o curso missiológico, né? A gente tem missionário da Novas Tribos, treina missionário da Novas Tribos. Uhum. Então, tanto é que a agência não tem, ela é ela mesma, né? Na verdade, a Novas Tribos, né, com relação à agência missionária, eu acho que é a maior que tem. Ela tem, Bem completa, né? ela trabalha, Tudo que o missionário precisa, né? não, questão de alcance também de povo, né? Sim. Ela tem mais de 450 missionários e ela é tão grande que ela é dividida em 2 setores, setor leste e setor oeste. Uhum. E ela alcança norte, sul, leste a oeste. Tem trabalho para onde você imaginar, Novas Tribos tem trabalho. Sim. Então, nessa questão de trabalho indígena, acho que é a maior agência missionária que tem. E aproveitando, né, para Sim. quem gostaria de fazer um curso missiológico, tem o CTMS, né, da Missão Novas Tribos do Brasil, que Legal. vai gostar muito, porque os professores são excelentes, né, pessoas comprometidas, e o local, e você tem o tempo para estágio, você vai para a aldeia, você tem o tempo do acampamento, você fica isolado já. Então você tem todo um preparo, né, ali para você chegar e ao mesmo o Senhor confirmando você para uma aldeia. O negócio é puxado, moço. É, Nossa, não, a gente então, corria, saía da sala correndo, fazer comida. Tem que ter o chamado mesmo, né? O negócio Senão corre. então, tanto é que no acampamento de sobrevivência, a gente estava de boa lá, né? Nós limpamos o mar, eram 4 equipes, nenhuma equipe podia estar no local do outro, né? Uhum. Para ver a questão do isolamento. Aí teve um camarada, um pastor da Igreja Batista do Rio, ele gritava lá, você daqui, embora daqui, esse negócio não, pô, sai, camarada, isso aí, não tem convicção, não tem nada. Pega um acampamentozinho daquele já não aguenta, mano. Tá bom. Olha só. Também, falando sobre o trabalho de vocês, né, agora com as novas tribos, e qual o grupo que vocês estão trabalhando, qual o povo indígena e qual o trabalho de vocês agora com esse grupo? sim, atualmente estamos com o povo Tremembé, no Ceará, que é próximo de Itarema. É, ah, é, Com o Tremembé que nós estamos trabalhando, né?
é uma etnia que, dentro dos estudos, a gente chama etnia ressurgente. Ressurgente. Uma etnia ressurgente, eles ressurgiram, descendentes, e a FUNAI reconheceu, e tem antropólogo por trás trabalhando também, né? E tem muitas, no Nordeste tem muitas etnias ressurgentes. Fora, nos 9 estados ali do Nordeste, eu acho que Maranhão e uma etnia em Pernambuco que ainda fala a língua, né? Uhum. Só tem uma etnia no Maranhão que não fala a língua, o resto é Guajajara, é Canela, é Guajá, é Urubucapó, Gavião. Gavião e tantas outras. Todas elas têm língua e cultura. A Hum. gente chama isso de etnia raiz, né? Que tem ainda cultura, tem muita língua, eles vivem ainda muito aquele indígena raiz, né? Enquanto que os outros, as outras etnias do Nordeste não tem muito mais isso. Mas onde nós estamos trabalhando, que é no sertão, eles tem muito ainda, muita coisa. Só que no sertão, época, por exemplo, agora está muito quente. Eu não sei como é que aquelas pessoas sobrevivem ali mesmo. É um desafio, eu não Sim. entendo. Porque não tem água, a FUNAI furou uns poços ali e a água é salobre. E vem carro-pipa, aí é difícil a estrada, é complicado para chegar, não sei. Eles Sim. vivem ali. Particularmente, não tinha ouvido falar sobre a questão dos índios ressurgentes, né? É, Não tinha ouvido falar sobre isso. sim, etnias ressurgentes. Então, a cultura é bem misturada já, né? Bem Bem misturada, misturado. a gente chama de Coxa de uma retalho. Uma coxa coxa de de retalho. retalho. Coxa de retalho, Coxa de cultura, retalho. coxa de É retalho. muita. O que é a missão, a Novas Tribos, ela trabalha da seguinte forma: a gente tem que estudar cultura, a gente tem um banco de dados, a gente estuda eventos culturais, Sim, descobre um evento cultural, joga dentro do banco de dados, e dentro do banco de dados é todo compartilhado sobre morte, por exemplo, sobre casamento. O que é que eles pensam sobre morte? O que é que eles pensam sobre casamento? A gente vai montando aquilo ali. E depois de 1.200 eventos, a gente vai fazer uma descrição cultural do povo. O que é isso? Para ver a identidade cultural deles, né? Para depois a gente entrar com o evangelho para não causar muito estrago sobre a questão do secretismo. sim. E dentro de uma cultura raiz, isso é bem mais tranquilo de fazer. Baiampi, Guajajara, Demorado, mas é é tranquilo. demorado, mas é mais possível, né? Dentro de uma cultura ressurgente, é mais complicado, porque eles pegam coisas de outros povos. A gente está aprendendo, está vendo eventos culturais, depois muda a coisa e a gente vai. É bem complicado. Fora de que o povo parece que não quer gente ali dentro para alguns benefícios sociais, mas para a Uhum. questão do evangelho mesmo é bem complicado. Algumas pessoas já têm até, o cacique é contra, é uma etnia que só tem um cacique e ele é muito contra o evangelho, muito contra. Quer saber de povo dele, né? Índio não pode ser crente, não. Ele diz. Índio não tem esse negócio. Sim, essa questão de cultura misturada, assim, são culturas de vários povos indígenas ou cultura com homem branco É uma junto com a mistura deles? de tudo. De tudo mesmo, É com uma outros povos mistura de indígenas, tudo. com branco? É. Eu não sei se no Brasil tem, mas lá no Tremembé é onde foi, que nós sabemos, é o único cacique. Guajajara, Cada aldeia é um cacique de Guajajara. Assim, a, as etnias, né, que são raiz, Uhum. né, tem cada aldeia um cacique. Então, ali no Tremembé só tem um para toda a região, né? lá no Craú, a gente passou 2 meses no Craú. Os Craús são índios bem raiz mesmo. Raiz. Ali tem cultura, ali tem língua também, né? E era muito mais fácil fazer o trabalho, mas a questão tem que se aprofundar, é muito estudo, tem que estudar, se aprofundar na cultura e se aprofundar no estudo linguístico. Tem que se buscar isso, aprender a língua. Sim. No período que vocês passaram dentro de alguma tribo, né, no caso dos Guajajaras, trabalharam com Guajajaras, tiveram alguma dificuldade de adaptação com relação a
algum conflito com relação à alimentação, com relação a algumas coisas, Hum. ou era assim bem mais light, tranquilo, não tinha essa pressão dos próprios índios? Não é que a gente não se adaptou. Teve episódios ruins com relação à comida, né? Mas a gente. A E gente sempre tem, passou sempre tem. A gente passou uma manhã lá que o cacique da aldeia lá, um índio grandão, forte, ele olhou para mim e chamou o pastor para mim, pastor. Aí conversando com ele, ele disse, pastor, e o peixe? Eu digo, ixi, aí tem isso. E eu desconversei, bati um papo lá com ele, ele disse, pastor, e o peixe? Eu digo, ixi, traz esse peixe. E aí a gente está ali, eles rodeiam a gente, né? Os guajajaras. Aí trouxeram 2 cadeiras, uma mesinha, colocaram o peixe, eu vi aquele peixe só sangue cru. Meu Deus do céu, é agora o negócio. Só que é melhor que eles daí estão dando pra gente, né? sim, E aí eu olhei, e a farinha do Guajajara, meu amigo, eles deixam apodrecer a massa, cria tapuru e eles fazem a farinha e fica preta, azeda, dói aqui, mano. Tu come um pouco daquela farinha, dói. É muito azedo. E aí, nessa manhã, eles trouxeram o peixe. Quando eu olhei, o peixe estava aquele sangue em cima, aquela. E aí, só quando eles passado na botaram, brasa. botaram pra gente, 6 da manhã. botaram a mesa lá, as cadeiras e tudo, né? E depois eles abriram a roda. E aí eles ficaram distantes, assim, mas rodearam a gente. Sim. E aí, né, nessa roda, a gente olhava um para o outro e eu olhei para ela lá, né? Ela não dava mais, rapaz, e agora eu. E era um tambaqui, olha. E não. Aí eu sei que eu fui empurrando aquele negócio e comi. Tem uma hora que eles não dá mais, não. Mas é o melhor deles, né? Não é que eles estão te testando. Na verdade, até é uma honra para a gente, porque muitas E vezes nem eles é uma têm isso. recepção, no É caso. uma É uma Uma recepção. 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 Muitas vezes nem eles têm mesmo para eles mesmos, né? Hum. E aí é complicado. E a gente não podia. E outra coisa ele vai comer da minha comida. Se ele quer estar no meu, né, no meio, no nosso meio, ele vai aceitar nossas coisas, nossa comida, nossa forma. Então, tudo é uma questão à prova, né? E Sim. nessa mesma visita que nós fizemos, nós andamos 8 quilômetros dentro do mato para visitar uma outra aldeia, né? Passamos por rio, subimos e tudo, e os índios atrás, a gente nem convida, eles iam com a gente. Chegamos lá nessa aldeia e aí tava em volta, né? Assim. E aí o aluno que levou a gente, ele disse, pastor, eles querem uma palavra aí com o senhor. Aí eu, rapaz, aí tá bom. Aí antes né, o cacique disse, antes de eu falar, quero falar. Tá bom. Disse, olha, eu ia sair com o meu povo. Quando eles falam assim, sair com o meu povo, eles saem da aldeia, deixa, acho que só as mulheres, né? Deixa só as mulheres, deixa os meninos e tudo, e vão sair pescar, caçar os homens. Eu ia sair com o meu povo, mas eu sonhei que vinha alguém falar de Deus pra gente, do Deus verdadeiro de guarda. Aí eu comecei, Aí foi. ficou pequenininho, Que benção, né? É, rapaz, e eles estavam tudo tudo arrumadinho, tronco de árvore, e tudo rodaram, em colocaram em círculo, roda assim. todo mundo sentadinho esperando. Ninguém sabia que a Aí gente ia tinha chegar. umas aldeias ainda no monte lá, e aí o aluno disse, olha, para lá você não pode ir não, porque lá os índios são bravos, você vai dar uma sua, só convidado que já entrou. Ah, certo. Os índios, essas tribos ainda raízes, né, que vocês têm colocado, daí a base da sobrevivência deles ainda é caça, Caça, pesca pesca, e agricultura. Eles fazem Aí essas já bagunças. esses lá do Nordeste já não tem esse negócio de caça nem pesca, já só é mais agricultura. o pessoal da praia, os índios tremembés da praia, eles vivem mais da pesca, mas já tem mais a questão. É índio ribeirinho quase, né? É, mas eles também vivem, eles têm uma tal da educação diferenciada, né? De aposento e dos benefícios sociais Sim, que o sim. governo dá, né? E isso não é só eles no É, Nordeste, outras no etnias Brasil, também. tá? Sim, sim. Isso até mudou a cultura guajajara, né? Conta aí a história dos É, benefícios sociais. com os Uhum. benefícios, né? Teve um tempo que as mulheres já começaram a fazer ligação para não ter mais filhos. Mas depois que veio
todo o benefício do governo para quem tinha os filhos, aí acho que ligaram na época, ficaram arrependidos, não tinha mais como voltar, não tinha mais como ter os filhos para receber do governo, né? E também quem tinha, assim, né? Hoje está um pouco difícil, né? Se nascia também Gêmeos. gêmeos, né? Então eles matavam o que tinha, eles diziam que tinha o espírito mau e deixavam um. É mesmo. Nos Então, Guajajaras. Guajajara, então, ou com algum problema, síndrome de Down e tudo, né? Então, mas depois que já Chegou o em benefício, não matava benefício, mais ninguém. então não matava mais, então as pessoas com problema, com deficiência, aí já botava logo para aposentar. É, Sim. Aí já, assim, mudou a cultura, né? Porque aí a devido, questão é que quando nasceu o gêmeo, eles disseram, olha, eles sempre matavam um e diziam que era espírito mau. Esse é o espírito mau, vamos matar. E aí tinha uma missionária que dizia que só matava era o bom, deixava só o mau que ficava e crescia, dava trabalho. dava trabalho, né? Você perguntou quem nós estávamos fazendo, Sim, que o que cada um faz, né, no trabalho, na tribo, né? sim, nós agora eh, estamos na fase de relacionamento, lá com os Tremembés, conhecendo, é, fazendo relacionamento, conhecendo o povo, indo onde eles estão, na casa da farinha, lavando a massa. Então, ali a gente vai conhecendo as pessoas, os outros, quando essas pessoas nos veem, eles vão também lá para querer nos conhecer, né? E a gente reúne, eu e a outra colega reunimos as mulheres, então a gente faz pão, a gente inventa assim uma comida para estar junto lá com elas, e o Enzo vai com os homens lá para o campo de futebol. Pisando Então, espinho, então pisando espinho lá, ele que vai eles lá, ficam então, né? e eles têm chamado ele de novo para ir, né, para estar na bola, e pedem bola, pede para a gente comprar bola, né? Então eles é assim, então nós estamos nessa fase de relacionamento, né? Então praticamente estamos começando lá. Devido à pandemia que atrapalhou um pouco, nós tivemos que sair mesmo. Sim. E também saímos para cuidar da saúde também, né? Sim. Isso dá graças a Deus que tem conseguido bons relacionamentos. Eles têm criado uma confiança, porque é importante, né? A gente tem que ganhar a primeira confiança deles em tudo. E a gente tem ido nas casas, almoça com eles, tá no quintal, sentado pelos tijolos lá, pelos paus, os cachorros estão juntos, a gente está tudo tá junto e misturado com os cachorros lá. Mosca que só, estamos lá junto. Não tem essa arrumação, não. A gente não pode olhar para isso. Esse objetivo lá é pregar o evangelho, né? Levar eles ao conhecimento de Cristo. Então, isso faz parte do trabalho, faz parte da trajetória. Toda essa questão de comida, de essas dificuldades que a gente passa, e Hum. estrada ruim, tudo. Tem que olhar para isso, a gente não faz Cristo conhecido, né? Sim. Então, quais os planos de vocês de hoje em diante? Estão agora esse tempo aqui, em Quaraci, cuidando da saúde, vocês falaram, né? Qual a data para voltar? Se já tem uma data certa? Eu conversei ontem com a liderança, com o diretor da missão, né, o Samuel, eu falei da situação que estava acontecendo, estou fazendo os exames, o que aconteceu. Então fica por aí mesmo. Mas só que nós temos que voltar até dia 1º, nós temos que estar lá, porque Uhum. eles vão lá, o conselho vai lá, né? A gente não chama liderança, é o conselho da missão, do setor. Então o conselho vai estar lá dia 1º ao dia 4. Eles vão visitar alguns trabalhos lá. Uhum. Eles precisam fazer isso. Então, parece que tem uns 10 trabalhos que eles vão visitar. Eles sempre fazem isso. É um tipo de pastoreio também que eles Uhum. fazem, né? Reunir com as equipes, né? Reúne, Prestar ora, relatório. conversa, pergunta dificuldade, o que a gente pode ajudar mais de perto. Sei que a missão, eles dão essa estrutura para a gente, né? Estão ligando, como é que e qualquer coisa que nós precisamos, nós ligamos Estamos sempre também, em contato sempre em conosco. Sim. contato. Então é uma missão que dá muito suporte, Muito graças a Deus, apoio. muito apoio. A gente louva a Deus pela vida desses Então, irmãos. então vai ser importante vocês estarem lá Sim. nessa visita, né, do conselho, né? Vai ser, eles têm algumas coisas para conversar com a gente, nós temos com eles, né? Uhum.
A gente sempre diz assim: hoje nós estamos lá, mas amanhã podemos estar em outro lugar, né? Dependendo do que a missão ah, deseja. Por exemplo, está se desenhando um projeto aí. A gente não pode nem falar aqui, Uhum. porque Sim, a gente não tem certeza ainda, né? Um projeto semelhante àquele que nós fazíamos no Maranhão. Então, de repente, a gente pode estar amanhã em outro lugar. Se a missão não, olha, estão solicitando vocês, é o perfil de vocês para lá, então vocês vão agora para esse lugar. sim. A gente está à disposição, né? É. Um projeto da vontade de Deus para tudo isso. Tudo bem. E se alguém está entendendo o seu chamado missionário, seja para trabalhar com indígenas ou com outro grupo, outro povo, se alguém está entendendo, alguém que for assistir o podcast e entender isso, e Deus está confirmando, ah, o que precisa fazer, por onde começar? Orar ao Senhor, né? Dispor o coração, dizer ao Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, é, Envia-me colocar, a mim, não o outro, né? colocar à É disposição do isso mesmo. Senhor e sabendo que o Senhor vai cuidar, sabendo que o Senhor protege, que Deus cuida, Sim, sabendo que Ele que está na frente, né? E dizendo que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque é uma batalha, né? A obra missionária, tanto na igreja local, é uma batalha, tanto no povo indígena, é uma batalha, né? Então, a pessoa que estiver ouvindo, né, que sentir esse desejo, quem sabe aqui um casal, né, quem sabe a família, né, sinta esse desejo sabendo que o Senhor é que vai na frente sim, e que Ele não abandona, que Ele cumpre as suas promessas quando Ele disse, né, nunca deixarei, nunca abandonarei, né. sim, Então, é confiar no Senhor, né, não ficar com medo, se for na tribo indígena, não ficar com medo de animais selvagens que tem, não ficar com medo do cacique, não ficar com medo das autoridades do local, respeitar sim, né, mas não abandonar sua fé, não querer agradar homens, né, mas agradar o Senhor, mas é, e com o pensamento de que eu tô indo lá que é a obra do Senhor, não minha, né, e que não tem fantasia, é realidade, e sabendo que o Senhor vai estar do lado de todo momento, que Deus vai cuidar. Não ficar com medo de ficar sem sustento, que não acontece, né, porque, é um tempo que um dia ligaram para mim, bem no início do ministério, disseram: "Olha, vai orando aí porque não tem sustento". Não chegou nada. E eu pagava já INSS, todas as despesas e o que o que a gente, o que chega para o ministério é para comprar remédio para os indígenas, então é um sustento para o ministério, né, também. Então eu disse: "É só agradecer a Deus como eu fiz, né, para a glória do Senhor, né, então agradecer, porque quem sustenta é o Senhor". E foi um tempo que parece que teve mais coisas para mim, né, então não faltou nada, então, confiar no Senhor sabendo que Ele não abandona, que Ele supre todas as coisas. a importância da preparação teológica. Então, Aproveita. mas dentro aí dessa questão que a senhora estava falando, a gente pregando uma vez para missionários da nossa missão, e eu falei isso e sustento que eu falo, campo missionário é campo de milagres, né? É uma coisa diferenciada, a gente vê muita coisa e vê todo o tempo o cuidado de Deus. Todo tempo. Essa questão de ficar com medo, de suprimento, essas coisas, rapaz, Deus supre de forma maravilhosa. Eu nunca, primeiro na missão, a questão de sair, não tem sustento e tudo, não tem isso. Camarada
tem convicção do seu chamado, que foi para isso que Deus chamou. Tem um professor Kleber, o cara capacitadíssimo, o cara linguista. Rapaz, o cara, se, se Clebão, se saísse daqui, tu ia dar aula em faculdade. Eu não sei fazer outra coisa, não sei. Uhum. Era muito, muito capacitado, Kleber, diretor, reitor da seminário lá. E o, o que o candidato tem que fazer, né, orar sim, mas ele também tem que se envolver na sua igreja local, nos trabalhos da sua igreja local. Eu olho muito para Paulo, capítulo 13, Atos capítulo 13, né? Paulo estava ali no meio da liderança quando o Espírito Santo chamou ele Barnabé, né? Barnabé e ele, na verdade. Separamos Barnabé e Paulo para a obra que os tem chamado. Mas ele estava envolvido na igreja local, lá em Antioquia, estava trabalhando e tudo e tal. Então, o camarada diz assim, não, eu sou chamado agora para a obra missionária, eu vou, mas não está Está fazendo atuando, nada, né, não na está sua igreja. atuando, não está fazendo nada, não quer atuar, não quer se envolver em nenhum ministério da igreja, pelo contrário, está dando trabalho. E aí, que chamado é esse? Né? Uhum. Tem acontecido que lá no seminário, lá no linguístico, para entrar na missão precisa passar por esse linguístico. Mas só que o camarada ele não tem que ser aprovado só nas matérias. Uhum. Muito pelo contrário, ele é avaliado o caráter dele. Então tem muitos candidatos que são notas excelentes, mas a liderança todo o tempo está fazendo avaliação de caráter. Então, quando é para entrar na missão, os professores não dão um aval, né? Então, é muito, muito isso. Então, a igreja local também tem que ver realmente se ele tem esse chamado, avaliar se ele tem esse chamado, né? Se ele se envolve em evangelismo, se ele vai e está envolvido todo o tempo na igreja, essas coisas todas. Não é só dizer, eu tenho chamado missionário, quero ir para o seminário. A igreja avaliar a partir desse critério, né, desse Sim. envolvimento, né? Exatamente. E dentro da igreja local seria muito, muito importante ter uma classe de vocacionados, né? Uhum. Realmente, que ali já faz a peneira. Sim. Ali já faz uma peneira para realmente se ele vai para o seminário. E tem que ter isso. O camarada tem que ter envolvimento na E igreja sobre a local. questão de vocacionado, ano que vem vai começar um projeto Kainos, que é trabalhar com jovens vocacionados, né, das igrejas locais, das igrejas dos irmãos, né, das igrejas locais, que é justamente para dar esse suporte e ver realmente até onde vai essa vocação, estão dispostos a... Mas são aqueles que estão servindo a igreja. Era um dos critérios para ser inscrito, né, no Sim. projeto, né? Está envolvido na igreja, em algum ministério? Sim. Então, mas se não está envolvido, então não adianta colocar lá, né? Eu, ah, quando eu fui, por exemplo, quando eu fui para o Graça, e a igreja, quando eu fui para São Paulo, o pastor chegou, tem um curso assim e tal, fui para lá. Antes disso, quando eu fui para o Graça, o pastor chegou comigo, e tu não quer estudar no seminário? Eu não tenho dinheiro para isso. Ele disse, não, mas a igreja vai te ajudar. Então eu vou. Aí falou Palavra da Vida e Graça. Foi na época, mas eu estava envolvido ali, Uhum. estava no meio, né? Fazia parte da liderança da mocidade e outras coisas lá dentro da igreja, né? A construção que a gente quando trabalhava para Dedéu ali, estava envolvido. Então, para um candidato realmente, camarada, dizer que eu tenho vocacional, tenho vocação, quero ir para missões, trabalhar, não é só dizer, né? Tem que realmente mostrar esse desejo. Está vivendo, né, a missão, né? Está envolvido, né? Sim. Sim. Isso é importante. Eu lembro que ah, nas igrejas que eu já passei, tanto antes de ser pastor mesmo, nós sempre estávamos envolvidos em alguma coisa, né? Atuando. Eu lembro que em Castanhal passei pouco tempo em Castanhal e lá eu juntei com meus irmãos, meus sobrinhos e éramos uma equipe, éramos 5. Então a gente estava lá para toda a obra. Tudo que pintava, a gente estava lá fazendo as coisas. E, e eu, pelo menos, uma experiência, né, pessoal, é justamente isso, que o chamado vem naturalmente, né? É uma missão a mais que é dada a partir do seu envolvimento, né? Mas também presenciei muitos da nossa época, da nossa idade, nossa faixa etária,
que estavam lá, mas não tinha essa atuação, né? E hoje também não atuam, e alguns nem estão nas igrejas, né? Então a questão do envolvimento está servindo, Deus vai só complementando, né? Chamando para uma missão a mais. Por exemplo, esse camarada lá que era envolvido em evangelismo e Sim. outras coisas, mas deu um certo trabalho na igreja também, mas ele era envolvido lá, né? Mas quando ele foi para os Guajajaras comigo, ele voltou e disse, não quero mais isso não, isso não é para mim. Não. Então acabou o chamado dele ali, quando ele viu a Sim. realidade da coisa. Porque a gente sonha, fantasia, né? Mas campo missionário é campo de trabalho, é campo de batalha. Você tem que Uhum. se envolver uma vida de oração, sabe que ah, lá no Yanomami, professor nosso, Paulo Tezei, cara, fora de série, ele fez eu vi coisa ali que eu nunca imaginaria que via. E o Paulo Tezei tinha até meio de galinha, vai estar lá no meio do Yanomami. Ele disse que viu o pajé no meio do redemoinho. Esse cara ele não sabe de onde ele viu esse negócio. Como é que surge isso? Então, tudo isso eles têm que estar preparados realmente para viver. Então, Deus é maravilhoso. Como a Célia falou, Paz, Deus cuida, Deus sustenta, Deus chama, Deus supre, Deus capacita. E se entregar nas mãos desse Deus, que ele é fiel, verdadeiro todo o tempo. Né? Sim. Pois bem, aí está o incentivo para você que tem um chamado missionário, que tem sentido Deus falar com você. Você que é jovem, como a Célia falou, você que é jovem, você que é solteiro, você que é casado, você que tem família, o chamado é geral. Não é isso? Então fica aí o testemunho de vocês como incentivo para os vocacionados. É, é entender, né, que, na verdade, é obedecer, né? A gente tem esse chamado já descrito na Bíblia, né, para todos, Sim. independentemente se vai para campo missionário, para trabalhar com uma agência missionária, se vai continuar numa igreja local, você está fazendo um trabalho para Deus, né? Então, essa questão do envolvimento para o trabalho missionário tem que ser, independentemente se vai para campo ou não. Tem que estar envolvido, porque se entende que eu tenho um relacionamento com Deus e que esse Deus me chamou para Ele, para servi-lo, então servir a Deus é se dedicar nessa obra, né? Independentemente de onde, para onde vai, o que vai fazer, né? Se vai ser sustentado como nós, né? Por igrejas, irmãos, tudo, né? E dentro dessa questão também do sustento de igreja, a gente, a gente vê o cuidado de Deus, né? Pessoas chegando, igrejas nos ajudando, e a gente vê que através disso, através do cuidado, Deus nos cuidando através de irmãos e de igrejas. A gente não tem muito disso. A missão, ela dá 6 meses para o camarada, quando ele termina o curso do linguístico, que ele entra na missão, a missão dá 6 meses para ele fazer divulgação. A gente Levantar sustento, levantar né? sustento. A gente nunca fez isso, né? A gente não sei nem como é que faz esse negócio. E a gente não tem, por exemplo, sustento fora da igreja dos irmãos. Não temos. Então, só igreja, irmãos, da igreja dos irmãos que tem nos abençoado, né? Nessas caminhadas aí. E a gente entende também que a gente tem uma responsabilidade grande, porque um dia nós vamos responder diante do Senhor por cada oferta recebida. A gente tem esse entendimento e a gente procura trabalhar, como a Célia falou, o sustento do missionário. Às vezes as pessoas pensam que é o sustento do missionário. Não é só o sustento do missionário, porque o missionário ele sustenta o ministério com o sustento que vem das igrejas. Não só sustenta suas necessidades, né? A gente compra roupa, a gente compra remédio, a gente sustenta o ministério com o que a gente recebe, né? Então é grande parte para isso também. Todos os missionários, muitas equipes missionárias, elas reservam 10%, 20% para um fundo, para alguma necessidade que a equipe, alguém precise, ou para o campo mesmo, ou o campo queira, né? Aí eles tiram esse dinheiro à parte para ter ali de reserva. Né?
Uhum. Então, o missionário também tem que saber guardar um pouquinho daquilo que ele, para alguma necessidade, uma eventualidade, saúde, viagem. Então, tem toda essa questão de administração também, que a gente não é só para o missionário, né? As suas necessidades básicas, alimentação e todas essas coisas. Mas Deus tem sido maravilhoso, nos abençoado e tem nos sustentado, não só apenas nós, como eu falei. Sim, Quando eu ouvi missionários, não, a gente vai sair do campo por causa de sustento. Na primeira Novas Tribos eu nunca vi. sim, Nós agradecemos as nossas igrejas, nossos irmãos, parceiros, né? É É, que nós nos sentimos como somente os pés da nossa igreja, né? Os que estão lá, estão indo, né? sim, Nos sentimos, mas temos aqueles que oram, tem aqueles que contribuem, né? Tem os joelhos, né? Então tem toda uma equipe, né? é isso No aí. ministério. É toda Equipe uma não é só equipe. equipe missionária lá, né? Sim, Tem então equipe por trás do missionário que está sim, então nós pensamos toda também uma corrente. nos nossos irmãos que eu disse, poxa, tem irmão que de repente uma hora dessa deve estar numa parada de ônibus, aquele que nos ajuda. Hum. Alguém está na nossa igreja. Tem alguém que está estudando, alguém que está trabalhando, alguém que vira à noite no trabalho. É muita responsabilidade quando uma igreja diz assim, olha, nós vamos ajudar no sustento de vocês. A responsabilidade dobra para nós. Porque a gente sabe que também não é fácil para cada irmão, para as igrejas, né? É, manter o ministério, né? Hoje teve uma situação inusitada, né? A gente, com essa questão de oferta, né? Eu geralmente, quando eu recebo uma mensagem do celular de alguém que não está nos meus contatos, eu mando logo embora, eu apago logo, né? E hoje eu olhei, fiquei olhando, isso aqui será que é o fulano, é o filho do amigo meu, né? Até mandar, tirar o print e mandar para ele, até o filho que estava me mandando essa mensagem. Aí eu fui ver, não era. E eu ouvi os dois áudios, né? É, e esse camarada, o Tiaguinho, filho do. Está pastoreando lá em Moju, né? Está como obreiro lá. E aí as crianças lá, elas depositam num cofrinho lá as moedinhas dela. E eles mandaram para a gente. Foi forte, não tocou muito hoje, né? Porque para eles lá, as crianças chegam e depositam né, uma moedinha aqui, uma moedinha ali, durante meses, né? Não é só um mês. Aí, levou 2 ou 3 meses aquilo ali. E aquela oferta chegou para nós hoje, para abençoar, né? E se a gente não administrar isso para o ministério, um dia nós vamos prestar conta com os que. uhum. Então é isso, né? O dinheiro para nós é um dinheiro sagrado. Sim, verdade. Para nós é um dinheiro muito, muito sagrado que a gente tem que ter sabedoria. Como a Célia falou, sabendo que tem irmãos que estão Hum. trabalhando, estão tudo isso, essas crianças lá. Né? Muitas vezes, faltando alguma coisa na casa dela, mas elas vão lá e depositam alguma coisa, esse dinheiro. Isso traz uma responsabilidade, como a Célia falou, muito, muito maior para a Uhum. gente, né? De realmente ser fiel em tudo que nós vamos fazer, né? Quando Ter essa ciência dessa responsabilidade com tudo isso que o Senhor tem nos dado, né? Sim, ele mandou a foto do cofrinho, aí mesmo foi me mostrar, Senhor, é responsabilidade, né? Mais responsabilidade. E as crianças olhando com carinho para nós também, né? E a gente vê que é mais responsabilidade no ministério, né? Se a gente pensar em, assim, qualquer coisa, qualquer dificuldade, não vou ficar por isso, mas a gente, como diz até hoje, um professor nosso lá de Chequina, né? Onde nós fizemos nosso curso, ele diz assim, disse esse tempo, o Enzo fazendo os exames dele, doente, disse, olha, continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus, né? Então, olhando para o Senhor, né?
no mistério, nas dificuldades, olhar para o Senhor, né? E quando a gente recebe uma notícia dessa, que as crianças estão, né, enviando assim, para nós, né, pessoas carentes, pessoas, né, que precisam também, né? E estão estendendo a mão também. Estão sendo o início do ministério dele lá, já ensinando missões, começando uma igreja já, né? E na equipe, só mencionando um pouco essa questão, na equipe missionária também a gente tem que estender a mão Para o para o colega. colega. Se a gente A questão da recebe parceria na a questão equipe, da né? Sim. parceria, se a gente sabe que ele está, muitas vezes não quer falar, mas a gente sabe, conversando, entende, ele está passando uma certa dificuldade. Então, a gente direciona certas ofertas também, sem mencionar que a gente está fazendo isso para ajudar, né? Porque, meu irmão, isso aí a gente tem que fazer. É necessário fazer. É a É, parceria, né? É a parceria. isso. Muito bem. Conversa muito boa, né? Estamos emocionados também pela história de vocês, mas principalmente maravilhados da forma que Deus tem cuidado de vocês, tem usado a vida de vocês, né? Então, é um incentivo, uma exortação muito grande. É palavra de ânimo realmente para nós. Então, façam aí as suas considerações finais para as pessoas que vão assistir o episódio, né, com relação à obra missionária. Meus irmãos, as nossas considerações finais é que vocês, de tudo que nós conversamos aqui, estamos conversando sobre a obra do Senhor. E o que está acontecendo aqui também nesse momento é obra do Senhor. Todo esse envolvimento das pessoas que estão aqui, o trabalho que está sendo desenvolvido. Isso aqui é obra, é para a glória dele. E tanto esse aqui quanto nas suas igrejas locais, a nossa palavra é que se envolvam no trabalho das igrejas locais. Desenvolvam um ministério dentro das igrejas locais, como está acontecendo aqui. Então, isso tudo não é para engrandecer a pessoa de um pastor, ou de um líder, ou de quem quer que seja. É para a obra, é para a glória do Senhor. Então, seja um apoio ao seu pastor, esse homem que labuta, ele está junto com você, essa liderança que está junto aí com você. Seja uma mão amiga, seja um braço forte na sua igreja. Fale desse amor de Cristo para outras pessoas. Evangelize, viva esse evangelho de forma verdadeira, de forma fiel, honrando e glorificando esse Deus que salvou a mim e salvou a você. E não merecíamos nada disso, mas Ele, por graça e misericórdia, nos alcançou e tem nos usado também por graça e misericórdia dele. Tudo isso é ação dele Para nas nossas sua vidas. glória, né? E para você, a nossa palavra é essa: que você se envolva, seja uma bênção onde você está, divulgue o amor de Cristo, seja realmente alguém que está ali para glorificar o nome do Senhor. Amém. Célia, tem alguma coisa? É, só um versículo que me acompanha, né? Desde quando o Senhor me chamou, eu gosto de ler. É o Salmo 108, né? Que eu gosto de deixar também, né? Quando a gente apresenta, né? Ou mostrar o trabalho. Que quando que eu disse sim para o Senhor, disse, Senhor, eis-me aqui. E quando eu comecei o ministério, né? Eu gosto muito desse aqui. Eu li ele, né? O Salmo 108, versículo 1 e versículo 3. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. E eu sei que naquele dia, né, naquele grande dia, as nações, né, que têm ouvido do Senhor, né, vão estar naquele grande dia, né? Muitas etnias, né, representadas, né, ouvindo com- pelo ministério de outros colegas, de pessoas que o Senhor tem usado. Aqui também, né, nossas igrejas, então que
essa firmeza aí do coração até quando o Senhor realmente me chamar, né? Quando eu disse sim, foi até quando ele me chamar, né? E só lembrando, né, também que hoje existe uma denominação que é a nossa Igreja dos Irmãos, porque vieram pessoas de outro país para cá e pregar o evangelho para a gente, né? Missionários, pessoas que se dispuseram o coração em pregar o evangelho. Nós fomos alcançados, então estamos aqui hoje salvos pela graça de Cristo, porque pessoas também se dispuseram em outro país para chegar até aqui e pregar o Sim, evangelho, né? essa é a história de missões, É né? história de Isso. missões. Então, missões ela se perpetua, né? Ela vai em frente e essa obra ela vai chegar ao final, vai ser concluída. Agora, a pergunta que fica é qual é a minha participação nisso? Sim, Que eu tenho deixado o Senhor me usar nessa obra, nessa grande obra, né? De que forma eu tenho sido útil nas mãos desse Senhor que me salvou. Então, muito bem. muito bem. Ótimo, ótima conversa. Só E aí? agradece. Mas, Então, pessoal, finalizando o nosso quinto episódio, nós agradecemos grandemente Célio e Enzo que estiveram aqui conosco, ah, por abrir o coração, né, e compartilhar como o Senhor tem sido bondoso, como o Senhor tem sido misericordioso com vocês, chamou, capacitou e continua capacitando e continua usando no ministério, né? Para honra e glória dele, como Amém. vocês compartilharam muito isso. Então, estamos encerrando aqui o nosso programa, agradecendo os colaboradores, nossos parceiros, pessoas que têm contribuído com o programa, né? E também desafiando você que queira ofertar, mandar alguma oferta para os missionários. Como eles falaram, a oferta não é só para o bem-estar deles, necessidades pessoais, mas ofertas que chegam para o ministério como um todo, equipe, né, e até mesmo com os indígenas. Então, vai ter o Pix na tela e você pode orar e deixar Deus usar você para você já fazer parte do ministério missionário. Então, Deus abençoe você. Assista, compartilhe, curta lá e Deus use grandemente essa conversa para impactar a sua vida. Deus abençoe.